Sérgio Moro, ex-juiz suspeito, também chamado pelo Glauber Braga de juiz ladrão, né, fez uma postagem nas redes sociais para exaltar os dois piores líderes internacionais da humanidade. Javier Milei, que botou metade da Argentina em condição de pobreza, e o Volodymyr Zelensky, que conduziu dezenas de milhares, talvez centenas de milhares de ucranianos para a morte, né, numa guerra perdida. E ele diz que esses dois líderes internacionais, que são os piores do mundo, são exemplos que o Luiz Inácio Lula da Silva, presidente da República, tá, Sérgio Moro? O maior estadista que o mundo conhece nos dias de hoje, segundo Moro, o Lula deveria seguir o Javier Milei e o Volodymyr Zelensky, né? Aí ele escreve assim, ó, contato entre Zelensky e Milei, duas grandes lideranças. Lula poderia aprender algo aqui, mas é inútil esperar. O Moro, né, quer dizer, ele recorrentemente dá provas de ser uma figura limítrofe, né, um completo idiota. Mas aí, Joaquim, eu queria colocar para você, né, o Moro foi tratado como herói pela imprensa brasileira. Se dependesse da Globo, o Sérgio Moro poderia ser hoje presidente da República, né? Imagina a catástrofe que seria, né? O Brasil ter na presidência uma figura limítrofe que apoia Javier Milei, que colocou metade dos argentinos em condição de pobreza, e Volodymyr Zelensky, que botou 300 mil ucranianos ou mais, né, na linha de tiro. O Brasil escapou por pouco. Precisamos agradecer todos os dias pela resistência do presidente Lula, que aguentou 580 dias de prisão política, que enfrentou o maior inimigo que o Brasil já conheceu, chamado Sérgio Moro, o maior traidor do país em todos os tempos, que, além de tudo, mostra a sua completa incompreensão do mundo ao seu redor. O Moro, na verdade, ele é o produto do mesmo movimento que empoderou o Zelensky contra o interesse do seu próprio país e o Milei contra o interesse do seu próprio país. Eles são, de fato, o que você pode chamar de agentes do império. O Moro fez isso, no primeiro momento, destruindo a nossa democracia. Não destruiu completamente, mas abalou muito com um golpe que foi fruto do ambiente criado pela Lava Jato e depois a prisão política do Lula. Então, o Moro, de certa forma, ele está enaltecendo aqueles que são os seus comparsas, vamos dizer assim. Porque o que ocorreu nos últimos, isso começa muito fortemente, na verdade é o que começa neste século, viu? Quando vocês estavam falando a respeito da crise da Europa, a crise da Europa, ela começa com a invasão do Iraque, em cima de uma mentira absurda. Mas naquela ocasião os Estados Unidos sabiam que era uma mentira. A imprensa corporativa dos Estados Unidos também sabia que era uma mentira. Só que o que os Estados Unidos fizeram naquela ocasião, quando eles tinham sido humilhados publicamente, mostraram a sua fragilidade com as Torres Gêmeas. Eles tentaram demonstrar algum tipo de força e saber quem são os seus aliados. Essa disputa está agora em curso. E o Moro é parte dessa disputa. Mas começa lá atrás. E hoje aí você vai tendo os avanços, quando você falou a respeito da guerra contra a Alemanha, dos Estados Unidos contra a Alemanha, é fato também. Não é à toa que as duas personalidades que foram monitoradas, mais do que a liderança chinesa e mais do que a liderança russa, foi Angela Merkel e a Dilma Rousseff, naquela ocasião, no início da década passada. As duas foram, porque eram países que estavam despontando e eram países que tinham uma atuação mais independente. Hoje a Alemanha está totalmente subordinada por conta dessa crise. Então surgiu o Moro, que foi o agente para enfraquecer o Brasil, provocar essa ruína econômica, que nós sabemos que existiu, provocou, tentar destruir, não conseguiu, mas tentou destruir uma organização popular, talvez a mais bem-sucedida organização popular, vamos chamar assim, talvez a história do Brasil, que é o Partido dos Trabalhadores, tentou destruir, fazendo o quê? Por que fez tudo isso? Porque era um agente do Império, foi treinado para isso. Tem o nome da pessoa, já mostrei no documentário quem é essa pessoa e como o Moro foi treinado. Então, esse é o papel do Moro. Ele será sempre um lesa-pátria. Ele tem esse papel. Ele é um traidor entre nós, dos interesses do Brasil. Por isso é que qualquer manifestação do Moro será no sentido de favorecer os interesses, não do Brasil, mas os interesses do Império. Ele foi treinado para isso. Esse é o papel dele.